Olá, tudo bem? O texto que eu gostaria de meditar com vocês hoje encontra-se em Mateus, o 4, versículo 7, que diz assim: Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Mateus 4, ele está nos narrando o período em que Jesus foi tentado no deserto. E Mateus nos narra 3 tentações que Jesus passou. E é interessante nós observarmos, porque a maneira que o Senhor vence a Satanás em suas tentações é apontando para as Escrituras, o que estava escrito e o que também estava escrito. Interessante que na primeira tentação, o diabo diz a Jesus que se ele era filho de Deus, ele deveria transformar as pedras em pães. Afinal de contas, no versículo anterior diz que Jesus estava com fome. Porém, Jesus responde o que estava escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas as palavras que saem da boca de Deus. Jesus está fazendo uma referência a Deuteronômio, capítulo 8, verso número 4. Então, o diabo, percebendo que Jesus estava usando o que estava escrito, ele também faz exatamente a mesma coisa. No verso 5 e 6, o diabo diz assim: então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. O que o diabo está fazendo? Ele está citando as Escrituras. O diabo está usando algo que havia sido escrito e de fato está nas Escrituras. A grande questão é que contexto o que o diabo está usando estava inserido. Sabe, é estranho porque alguns pregadores utilizam-se mais da técnica do diabo do que de Jesus. A resposta de Jesus ao diabo é: também está escrito. Porque o que você está me citando, Satanás, fora do seu contexto e não está se encaixando no todo das Escrituras, porque tudo o que Deus fez, Deus revelou pelas Escrituras. Então todas as Escrituras interpretam as Escrituras. O que Jesus diz ao diabo é: também está escrito. Não está escrito apenas isso, Satanás. De fato está escrito isso, mas também está escrito: não ponha o Senhor seu Deus em prova. Sabe, é interessante porque alguns pregadores utilizam-se dessa técnica. Tiram textos de seu contexto, pegam versículos que de fato não estão dizendo o que eles estão dizendo e forçam as Escrituras a dizer aquilo que eles querem e não o que a Bíblia quer dizer. Sabe, Deus, ele é responsável pela sua palavra, mas para cumprir a totalidade da sua palavra. Sabe, eu aprendo com Jesus aqui que é importante sim saber o que está escrito, mas também tudo o que está escrito, porque Jesus diz: também está escrito. Sobre aquilo que você está ouvindo, aquilo que você está buscando, não se engane. A Bíblia não é uma caixinha de promessa. A Bíblia não é um lugar que você pode ler isoladamente qualquer texto e falar aquilo que vem à sua mente, ou aquilo que você imagina que o texto queira dizer. O Espírito Santo nos deu 66 livros, a qual ele nos conduz a observar textos e os seus contextos, aonde muitas vezes, quando você pega o contexto de uma passagem, já desqualifica meia mensagem de alguém, porque não observou o contexto, não entendeu o que também está escrito. Claro que é importante você ler a Bíblia todos os dias, e muitas pessoas leem um capítulo ou alguns versículos, mas procure se preocupar em aumentar o seu conhecimento bíblico para que você saiba o que também está escrito. Algumas pessoas sequer chegaram à parte da tentação em respeito de adorar a Satanás para conseguir alguma coisa, porque já caíram em utilizar a Bíblia sem o seu contexto, sem o seu devido lugar, sem entender as alianças, sem entender a revelação progressiva do Senhor, porque não leram, ou porque não conhecem as Escrituras e são obrigadas a acreditar no que alguém está dizendo para você. O meu objetivo não é que você acredite em tudo que eu estou dizendo. O meu objetivo não é que você saia daqui com respostas porque ouviu um vídeo. Eu quero que você saia daqui e vá para sua Bíblia. Eu quero que você saia daqui e confira tudo nas Escrituras. Seja como os bereanos que ouviam Paulo falar, que ouviam Paulo pregar e conferiam nas Escrituras para ver se de fato era assim. Nenhum homem tem respaldo para sustentar a autoridade das Escrituras em suas costas, mas todos nós temos a obrigação de conhecer as Escrituras, de conhecer os seus contextos. Nós somos convidados a conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer. Não deixe que o diabo o engane, não deixe que os falsos pregadores, falsos profetas te engane, citando versículos sem seus contextos.
Você precisa, assim como Jesus, saber o que também está escrito, o que de fato Deus requer de nós, o que de fato nós precisamos fazer. Respeite o contexto dos textos, aprenda a observar, aprenda a analisar, aprenda a observar as pregações, aos vídeos, os reels, comparando com as escrituras. E se alguma coisa está fora das escrituras, descarta e permaneça com as escrituras. Que Deus te abençoe.